Boa noite a todos. Com muita alegria, muita gratidão, damos início a mais um estudo de quinta-feira do livro Pão Nosso, toda quinta-feira às 7h30 da noite. E hoje vamos dar continuidade no capítulo 77. Nosso irmão João vai nos guiar no estudo da noite de hoje. Então convido também João a fazer a nossa prece de abertura. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer ao nosso irmão e mestre Jesus pelos ensinamentos que ele nos trouxe para que nós possamos evoluir moral e espiritualmente. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos então compartilhar o nosso texto da noite de hoje. Bom, então, é do livro, né, que a gente está estudando, o Pão Nosso, capítulo 77, Responder. Aí tem um versículo de Paulo que está em Colossenses. Nossa, eu não consigo nunca gravar isso, não. Colossenses, capítulo 4, versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como responder a cada um. E aí eu achei interessante o tempero com a resposta, né? Então, vamos aqui dissertar o versículo de Paulo. Temperada com sal. Por que Paulo usou este termo? Quem já comeu uma refeição sem sal? Fica estranho, né? Fica sem graça. O tempero com sal é que torna o sabor agradável. Assim, Paulo nos responde com palavras agradáveis. Não devemos alterar a voz com ignorância. Temos que ser firmes nas respostas, mas jamais sermos desagradáveis, grosseiros, né? Desrespeitosos. Já dizia o profeta Gentileza, também conhecido como José da Trino, que era o nome dele, né? Segundo fontes, e foi dito, mas todo mundo conhece como profeta Gentileza. Use os 3 Gs. Gentileza gera gentileza, que era o slogan do José da Trino. Se a pessoa vier com fúria nas palavras, sejamos o oposto, sejamos calmos. Lembremos do nosso Mestre Jesus, quando disse que os mansos herdarão a terra. A tarefa parece fácil, mas é algo que devemos aprender. Usar palavras de auxílio, de conforto a quem está com dificuldade. E sempre utilizando a verdade, sempre sendo honesto, mas sem magoar ou judiar o próximo. Quer dizer, é um versículo tão pequenininho, mas com tanta coisa, né? Quem quiser colaborar, por favor. Então, esse tema fala sobre o sal, não é? Isso também remete ao Mateus capítulo 5, que ele diz exatamente sobre isso, o versículo 13: Vós sois o sal da terra, mas se acaso o sal vier a perder o sabor, com que poderá recuperá-lo? Não serve mais para nada, é jogado fora e pisado pelos homens, né? Mateus, isso também faz a mesma alusão. O sal, ele tem uma representação aí, né, antiga, né? Porque o sal, ele era usado para conservar os alimentos, né? Não tinha geladeira, né? A geladeira chegou bem depois, né? Então, na época, o sal, ele tinha uma representatividade, além de também religiosa também, que era usada em cultos também, né? Em rituais também. Então, o que
significa essa questão aí que ele fala, né? A palavra seja sempre agradável e temperada com sal. Não é? Porque o sal ele tem a função de um agente de mudança. Né? O que significa sal, sal da terra? É dar sabor. Né? Isso aqui na nossa IA nos responde, né? Muito bem, né? Fala assim, dar sabor, quer dizer alegria, esperança. E preservar, né? No caso que ele o sal também preserva, não é? Ele evita a corrupção moral e social, agindo como agentes de transformação, purificação e testemunho cristão no cotidiano. Essa é a função do sal. Porque se você usa uma comida sem sal, fica sem gosto, né? O sal ele tem que ser usado na medida certa. Se botar um pouquinho a mais salga, fica. Aí o que ele fala aqui, não serve, jogado fora. E se bota de menos, também perde o sabor. Além de também ter esse efeito de conservação, né? Que ele diz assim, a temperada com sal, para que aqueles, né, que ouvirem as palavras, né, eles também possam recebê-la assim, como um efeito de transformação, né, transformação moral, para que eles sigam, né, como ele falou, a purificação, é um ritual também, os que era usado, o sal, para tudo que se leva a Deus. Né? Então, o sal também tem essa função nesse sentido que Paulo nos traz. Tá? Minha contribuição. Eu lembro que na igreja católica, quando eu era católico, tinha alguma coisa que fazia com sal. Agora eu não lembro o que que é, não, mas, mas tinha um. Porque era usado para isso, nas cerimônias e para purificação. Tinha alguma Né? coisa, Você eu lembro queimar o que sal tinha alguma também. coisa que eu usava sal que eu não lembro agora o que que é. Mas vocês falaram tudo mesmo e a única coisa que eu acrescentaria é que o sal ele também, né? Porque ele fala de temperar com sal. Tem gente que gosta da comida mais salgada, tem gente que gosta com pouco, e tem gente que nem pode muito, né? Porque tem algum problema de pressão. Aí às vezes é até melhor que coma sem sal mesmo, porque é o que vai fazer bem, né? Então eu colocaria também essa questão do sal, dessa analogia que ele faz, da gente exatamente saber temperar as nossas palavras para cada pessoa, né? Para cada pessoa com quem a gente vai falar, dependendo do nível de conhecimento que aquela pessoa tem de doutrina espírita, de Jesus, de até mesmo de conhecimento cultural mesmo, né? Técnico, cultural, graduação, tudo isso que então para cada tipo de pessoa, dependendo também não só do conhecimento dela, mas também da personalidade da pessoa. Então, para cada pessoa a gente deve temperar diferente, né? A nossa forma de falar, o nosso jeito. Então, só acrescentaria essa questão também interessante, né? Porque o sal, além de tudo isso que vocês falaram, ele tem essa questão de que, na verdade, não existe só uma medida certa, né? Para o sal. O sal pode ser mais ou menos dependendo do gosto de cada um, né? Fazendo essa analogia para os tão diferentes tipos de pessoas com quem a gente convive, né? E de personalidades e de conhecimentos que a gente então também tem que ter esse cuidado na hora de falar para se fazer entender, né, da melhor maneira possível. Então, volto para vocês. Bom, então vamos seguir. Primeiro parágrafo. O ato de responder proveitosamente a inteligências heterogêneas exige qualidades superiores que o homem deve esforçar-se por adquirir. Bom, heterogêneos são elementos diferentes, né? Homogêneos é um elemento só. Então, são diversos elementos. Aqui. Devemos estar vigilantes com nossas palavras, se quisermos melhorar moral e espiritualmente. Temos que nos esforçar para combater os maus hábitos, pensar antes de falar, para não agredirmos o próximo e fazermos justamente o oposto. Nós somos seres inferiores, cheios de imperfeições morais, e ninguém é igual a ninguém. Ninguém pensa igual a ninguém. Depende de cada um e de nós mesmos a mudança.
Quem quiser acrescentar, vontade. Encaixou perfeitamente no que eu tinha acabado de falar, né? Exatamente. Vivemos num mundo de pessoas extremamente heterogêneas, então cabe a nós que estamos aqui, por exemplo, né? Nos colocamos nessa posição de estar aqui na internet como estudantes e ao mesmo tempo divulgadores da doutrina. É nossa obrigação, é parte da nossa obrigação exatamente desenvolver essa inteligência que ele bota ali através exatamente do estudo, do conhecimento, da prática, principalmente do Cristo, que vai desenvolver em nós essas capacidades de aprendermos a lidar melhor com as pessoas, né? E não tem jeito, é realmente a prática, é você se colocar a fazer, né? A trabalhar, a atender no centro espírita, por exemplo, você começar a atender ao público, participar do atendimento fraterno, você auxiliando o próximo nos trabalhos voluntários. O nosso trabalho em comunidade vai nos dando essa capacidade de entendermos as diferenças, conhecermos melhor as pessoas, criar uma intimidade antes, né? Não querer sair falando de tudo com pessoas que você nem conhece, porque aí você vai errar a mão. Exatamente, você procurar criar intimidade com as pessoas, entender, conhecer as pessoas para as quais você está falando, e aí você consegue exatamente desenvolver esse linguajar, desenvolver essa forma de transmissão do conhecimento mais adaptada possível àquele público ou até mesmo individualmente a cada um que você tem a oportunidade de estar transmitindo, né? Então é uma sensibilidade que a gente precisa exatamente adquirir, mas se adquire fazendo, né? Se adquire praticando, se adquire trabalhando nesse lidar com o próximo, né? É isso. São duas coisas importantes: arte de falar e arte de ouvir. E o que acontece com muita frequência é que muitas vezes a pessoa que vai falar, vai ajudar, nem sempre escuta. E às vezes é na escuta do outro que ela vai descobrir o que o outro precisa ouvir. É uma coisa complicada, não é uma coisa simples, facílima, não é não. Ouvir é muito importante, Eu acho que é mais difícil né? ouvir do que falar. Isso. Isso. Porque se você souber ouvir, você vai falar mais adequado. Por isso que, às vezes, você vai, às vezes, em certos lugares que tem um palestrante tal e tal, chega lá, você está atordoado e não consegue nem pegar tudo que ele quer passar, porque está numa vibe diferente daquele público que está ali, né? Então, tem que ter muito cuidado. Aí eu me lembro daquele provérbio que é ver, ouvir e calar. É isso é uma sabedoria. Ver, ouvir e calar. É grande sabedoria. Mas não quer dizer que você vai ficar calado a vida inteira. Não, mas ter cuidado ao falar. Primeiro ver e ouvir. Exato. Então, isso aí que a Dorothea falou é até interessante, porque é o que ele fala exatamente que o ato de responder, ele exige qualidades superiores que o homem deve esforçar-se por adquirir. Quer dizer, nós não temos, mas nós estamos trabalhando para isso, nós estamos estudando, nos esforçando para com as qualidades superiores, não é? Saber ouvir também, porque as pessoas querem sempre ser a detentora da razão, Isso. não é? Isso aí faz parte da imperfeição moral, está muito associado ao orgulho, à vaidade. Então, nós temos o quê? O esforço de ter essas qualidades superiores é o quê? É ser mais resiliente, é ser compreensivo, paciente, né? Para poder ouvir essa divergência de pessoas, né? Essas heterogêneas, né? Inteligências heterogêneas que ele se refere, porque são pessoas de pensamentos diferentes, né? O mundo não acompanha, né, o crescimento
igual para todos, não é? Então, nós temos que ter essa sabedoria, essa paciência, né? Essa humildade de compreender a diferença uns dos outros, né? E ouvir e respeitar o ponto de vista dela, tentar levar o nosso ponto de vista sem ofender, não é? Isso aí é o que faz esforço para adquirir, porque é muito difícil. Né? Ser resiliente já é uma vantagem, a gente tentar se colocar no lugar do outro já é um ganho, né? E aprender também a ouvir, isso é para quem está no atendimento fraterno, né? As pessoas que trabalham no atendimento fraterno têm essa capacidade, digamos assim, né? De compreender, ouvir para poder compreender, né, a dor do outro, né? É um processo, é um estudo, é um desenvolvimento que vamos adquirindo com o tempo, não é? Por isso que o estudo é importante, porque o estudo nos ajuda a ter essa compreensão, né, e aprender a lidar com essas diversidades, né? Segura aqui, com licença. Então, vamos seguir, gente? Não. Vamos. Segundo parágrafo. Nem todos os argumentos podem ser endereçados indistintamente à coletividade dos companheiros que lutam entre si nas tarefas evolutivas e redentoras. Necessário redarguir com acerto a cada um. Ao que lida no campo, não devemos retrucar mencionando espetáculos da cidade. Ao que comenta dificuldades ásperas do caminho individualista, não se replicará com informações científicas de alta envergadura. Eu acho interessante os textos de Emmanuel, né? Como é que ele, os exemplos que ele faz para explicar. Então, nesse segundo parágrafo, o que nós entendemos aqui? Justamente por sermos diferentes, pensarmos diferentes, os níveis de moralidade diferem. Não podemos usar argumentos iguais para todos. É um processo individual, como Emmanuel fala. Ao que lida no campo, não devemos retrucar mencionando espetáculos da cidade. Temos que analisar caso a caso. Podemos ser mais firmes com um, porém suave com outro. Vai depender do estado emocional e moral de cada indivíduo. Assim, estaremos controlando o tempero e ajudando ao próximo e nos ajudando também. Porque estaremos compreendendo o próximo. Um bom exemplo é nos colocarmos no lugar do outro. Também a Selma comentou isso ainda agorinha, né? Mas que dá para a gente entender. E quem quiser colaborar mais, por favor. Quando eu falo nós, não sou eu e Selma, não, tá? É nós todos, nós todos. Né? Não, porque a pessoa pode pensar assim, ele faz junto com a Selma. Não. Eu não deixo nem ela se intrometer, senão ela vai querer dar a ideia dela, e eu acho legal assim. Eu tenho uma visão, ela tem outra, o Vitor tem outra, você tem outra, Doroteia, sabe? Cada um, às vezes, vê uma coisa diferente ou similar, mas de ângulos diferentes. E eu acho bacana assim. Vai, pode seguir. Construtivo, né? Muito mais. Amplia o conhecimento, exatamente. Você aprende mais, né? Não fica só naquilo que você estudou e concluiu, você acrescenta o outro, né? Aí nesse parágrafo eu vejo a importância que ele dá para a gente exatamente pensar antes de falar quais analogias eu vou fazer, quais exemplos eu vou dar, né? Porque foi o que ele bota aqui. Se eu estou conversando com pessoas que trabalham no campo, é que hoje em dia o mundo está muito mais globalizado, né? E principalmente aqui onde a gente vive, no Rio de Janeiro, mesmo no interior do Rio, né?
Quando você vai para cidades do interior, hoje em dia todo mundo tem internet, todo mundo tem televisão. Então a coisa tá realmente, você consegue meio que usar o mesmo exemplo em qualquer lugar, né? Mas antigamente era mais ainda diferente essa questão. Então, se você ia falar, mas ainda existe, né, lugares mais do Não, interior onde não tem muita claro. tecnologia. Então é importante, você vai chegar num lugar onde todo mundo ali, onde não tem nem televisão, ou como a Selma falou, não tem geladeira, não tem, não tem internet, não tem grandes tecnologias. O máximo que tem às vezes é luz elétrica, mas para, né, com uso mais de iluminar mesmo, mas não tem muitos aparelhos, nada disso. Como é que você vai chegar para essas pessoas e querer dar exemplos da vida moderna da cidade, né? Você vai querer dar exemplos da internet, por exemplo, vai falar de youtuber, vai falar de, sei lá, de coisas assim que nem existem nesses lugares. A pessoa não vai entender nada. Você tem que usar exemplos que são do cotidiano, como Jesus fez, né? Jesus fez isso, ele usou exatamente exemplos mais simplórios possíveis para que exatamente aquele conhecimento se difundisse. A gente não pode esquecer que no tempo de Jesus, quase ninguém sabia ler e escrever. Era, né? Era quase ninguém. O povo inteiro, praticamente, 99% da população era analfabeto. Então, ele se utilizava o quê? Daqueles exemplos do trabalho da época, né? Do convívio da época, tudo que era da época. E nós temos que fazer a mesma coisa. Se estamos falando com um público que não tem acesso a muita cultura, que está muito fechado ali naquela região, você tem que procurar entender, conhecer o dia a dia dessas pessoas para se utilizar de termos e palavras que sejam mais adequadas àquela população. Agora, e a mesma coisa, ou então, digamos que a Doroteia deu o exemplo, né? Você vai na palestra de um grande cientista, grande conhecedor de alguma coisa aí da ciência, aí vai dar uma palestra sobre física quântica, vai explicar lá a física, todos os tipos de física. Imagina, aí você dá uma aula, você dá uma palestra de física para pessoas que mal têm o primeiro grau, que mal sabe ali somar, subtrair e multiplicar. Vai ficar todo mundo olhando ali com cara de pastel, né? Pro palestrante, como a Doroteia falou. Vai ficar todo mundo. Vai sair todo mundo atordoado da palestra sem entender nada, né? Então a gente tem que, né? Porque o espiritismo é uma doutrina muito ampla, né? Então você consegue, dentro do espiritismo, você consegue realmente aprofundar, né? Quem já leu alguns livros espíritas bem complexos, né? Que, né, tem livros de André Luiz que você nem entende os termos direito, porque exatamente ele era médico, né? Então muitos termos científicos que nos obrigam a ir pesquisar, né? Só que nem todo mundo tem esse acesso, então a gente tem que adaptar realmente o nosso linguajar, os nossos exemplos para o cotidiano e o dia a dia daquele com o qual a gente está tentando se comunicar. Retorno para você. Exatamente. Vitor, você falou bem, né? Colocou aí, falou de Jesus, realmente. Jesus, ele falava por parábolas sempre para aquele povo, né, que estava ali. Ele falava do pescador, ele falava do pastor, que eram as pessoas que estavam ao redor, né? Então, ele usava sempre as parábolas, sempre contando do pastor, do pescador, do trabalhador que saiu e tudo mais. Para quê? É a linguagem que eles iriam compreender, não é? Não tinha nada a ver ele chegar e falar de temas que não compreenderiam, né? As parábolas. Você vê que mesmo assim ainda era difícil de compreender, né? Para alguns, né? Então, mas ele usava os exemplos de forma muito simples para falar de Deus, do reino, dos filhos de Deus aqui na Terra, na linguagem que fosse compreendida, né? Exatamente. E respeitando, né? Isso aí é o quê? É a humildade. É você, né? Você se colocar no mesmo nível das pessoas que estão ali ao seu redor, né? Para você não se sentir superior, não é? Ele nunca faria isso, mas assim, tem muitos que, né, que estão em um grupo e tem que se realmente. Não adianta você querer falar de física num grupo de pessoas que mal têm o primeiro grau, por química, né? Então,
Exatamente, tem que usar a linguagem que eles possam compreender. Exato. Eu me lembro, você falou em André Luiz, eu me lembro que quando ele chegou lá né, saiu do umbral, ele tinha os conhecimentos que ele tinha da criatura humana eram muito teóricos, porque ele não entrava muito nos sentimentos dos pacientes dele. E lá ele foi levado a ficar quieto, não ficar falando, para ele aprender a sentir o outro e não fazer aqueles diagnósticos que ele fazia, que eram não propriamente não errados, mas muito teóricos, e onde ele não entrava em contato com aquele indivíduo que estava ali. E aí ele teve que fazer todo um trabalho para perder essa casca que ele usava. E foi muito bom para ele, foi muito bom. Então, vem, vem, fica muito de acordo com o que a gente está falando aqui desse capítulo, né? Sim, e Ele eu fala, acho que isso acontece muito com a gente, né? Porque, como eu falei, a doutrina espírita ela é muito teórica, né? A gente tem milhões de livros, né? Então, tipo assim, a teoria espírita, o conhecimento espírita é muito amplo. E aí a gente tem que ter esse cuidado para não nos tornarmos um teórico espírita, né? Um técnico espírita que vai, como você falou, que vai dar diagnósticos espirituais, mas sem realmente praticar, sem realmente sentir, sem realmente integrar na nossa vida esses conhecimentos, né? Virando, como eu falei, virando uma faculdade espírita, né? Um doutorado em espiritismo, e aí você vai saber de cor até as questões do livro dos espíritos, mas não vai realmente sentir aquele conhecimento, né? Não vai, e é muito importante isso, porque a gente tem que ter esse cuidado para não nos tornarmos apenas teóricos espíritas, né? E sim falar, às vezes até falar menos e praticar mais, né? Exatamente. E esse tipo de pessoa, né, que você descreveu, chega em casa, tem uma criança pequena, filho, que se joga no chão e ele não sabe lidar com aquilo. Vai logo, é um castigo, isso, aquilo, porque não consegue sentir, entender o choro do seu próprio filho, né? Uma criança pequena, estou falando crianças pequenas, né, que ainda não sabem explicar o que sentem, né? Então, todo aquele aparato que ele tem vai tudo por terra quando chega em casa. Acabou, né? Vocês falaram de Jesus, né? Eu fiquei pensando assim, é, Jesus veio, né, há 2.000 anos atrás, mais ou menos, né? Vamos arredondar. Se ele viesse, né, como seria? Como é que ele ia alcançar todo mundo? Ele ia alcançar, mas ele ia acabar sendo crucificado de novo, né? A gente ainda não está preparado Não, não, não. para Ainda não, receber. não está, não. Não estamos. Como um nem uma todo, vez não. pegando, coitado. Como um E eu vejo na todo, rua o pessoal assim, é. prepare-se, Jesus está voltando. Eu falei, meu Deus, coitado, quer que Jesus Não volte vai, para cá? não. Para quê? Eu acho que não está na hora, não. Não está, não. Tem É, que um bando aí de pessoas não reencarnar no momento para ele poder voltar, para ele porque poder voltar. se Isso ele aí. você voltar agora, tá nada feito. Ele vai ver as mesmas pessoas que gritaram Barrabás lá. Fala, gente, esse pessoal ainda está aqui. Né? Essa questão de mudando um pouco do tema, né? Mas assim, essa questão de Jesus está voltando, Jesus vai voltar e tudo, é uma coisa, eu acho que é meio simbólico, porque assim, a gente sempre fala, Jesus nunca nos deixou, não é? Em espírito ele está aqui, ele é o nosso governador planetário, né? Ele cuida do planeta, está envolvido nesse processo de transição e tudo mais. Quer dizer, ele nunca nos deixou. Onde é que Jesus tem que voltar? São nos corações das pessoas. É. Quando fala Jesus vai voltar, é voltar
para dentro de nós. É porque as pessoas estão muito distanciadas do Cristo, de Deus, não é? É isso que precisa da volta de Jesus, não é a matéria dele. Ele não precisa voltar fisicamente e mostrar que ele está aqui. Ele tem que. Porque a mensagem já foi deixada, está aí, séculos correndo o mundo. O que precisa é que as pessoas recebam essa mensagem e coloquem elas no seu coração e aceitem Jesus dentro delas. Aí Jesus volta, mas Jesus volta dentro de cada um de nós. A gente sabe. Né? Não é a matéria física, ele não vai passar por isso de novo, porque o processo dele encarnar aqui, nossa, isso teve um planejamento de milênios para ele fazer tudo isso. Então, por que ele vai vir aqui de novo para falar as mesmas coisas e as pessoas continuam voltadas de costas para ele? Entendeu? É preciso, a mensagem está aí. Ele está pronto para receber as pessoas. É só cada um, né, deixar ele entrar. Né? É isso. A gente sabe, mas é que vocês falaram de Jesus, É isso aí. aí eu pensei que eu fico, é aquele lance do escutar, eu fico escutando, aí a minha mente vai. Aí eu pensei, se Jesus viesse hoje, não tivesse vindo há 2000 anos atrás e chegasse hoje agora, como é que ia ser, não é? Porque naquela época a gente sabe a história como é que foi. Hoje em dia ele ia pegar o mundo globalizado. Mas na verdade, se Jesus não tivesse vindo há 2000 anos, não dá nem para saber como é que a gente estaria hoje, né? Porque toda a sociedade ocidental foi baseada no cristianismo. Então, tipo assim, sei lá o que seria o mundo hoje se Jesus não tivesse vindo há 2000 anos mais ou atrás. menos. Eu acho que a gente ia estar mais perto da Idade da Pedra do que a gente está hoje. Não. Eu acho que a gente não teria avançado. A gente teria avançado muito menos. Muito menos. Muito menos. Vamos lá, vamos seguir. É o terceiro parágrafo, né? Primeiramente, é imprescindível não desagradar a quem ouve, temperando a atitude verbal com a legítima compreensão dos problemas da vida, constituindo-nos um dever contribuir para que os desviados da simplicidade e da utilidade se reajustem. Então, nesse parágrafo, o que nós entendemos? Aqui Emmanuel nos fala, é imprescindível não desagradar a quem ouve. Não quer dizer que temos de concordar com tudo, mas devemos dosar o sal, saber falar sem agredir, sem ofender, sermos verdadeiros, realmente nos colocarmos no lugar do outro, ao invés de se melindrar. Deu para entender? O meu ponto de vista aí? Aí pode acrescentar quem quiser. Não, isso aí que você falou mesmo, é importantíssimo. É importantíssimo que a gente aprenda a ouvir para não se melindrar exatamente, para aceitar, né? Aprender a aceitar, ouvir as críticas, entender, e até quando o outro age de uma forma que não nos agrada, mas a gente também procurar se sensibilizar ali que o outro de repente não está numa situação boa, ou ele é ignorante mesmo, né? Porque não teve a oportunidade que você teve, não teve a mesma família amorosa que você teve. Então você ter essa capacidade de não se melindrar, entender, né? Entender por que o outro me tratou daquele jeito, e aí você tem mais facilidade de perdoar e de entender, né? Se você se colocar no lugar do outro. E também para você, né? E se você já tem essa sensibilidade para perdoar quem te fala e quem te trata mal, automaticamente você tem que ter a sensibilidade de não replicar, né? Isso que eu não gosto de receber, eu não vou replicar aos outros. Então eu não vou tratar aos outros da forma que eu não gostaria de ser tratado, né? Assim quebrando exatamente essa corrente do mal, né? Essa corrente da ofensa, essa corrente da agressão. Que a gente possa então realmente perdoar mais aqueles que nos ofendem através da palavra e automaticamente não repassar isso adiante, fazendo sempre melhor e diferente daquilo que a gente não gostaria de receber.
voltando naquele tema, né? Assim, resiliência e empatia, né? Principalmente a empatia, né? A gente tem que entender o outro e tentar ser flexível com o assunto que está sendo abordado para que não ofenda, mas não deixar de também levar o nosso ponto de vista sem imposição. Eu acho que é por aí. É que ele fala que contribuir para os desviados da simplicidade e da utilidade se reajustem, né? Ele fala que é um dever nosso, a gente tentar mostrar para aquela pessoa que está, né, ainda fora, de uma forma sem imposição, mas mostrar para ela o caminho que ela está deixando de optar, né? Talvez assim. Tem uma sequência, então tem que aprendermos a ter essa empatia também com a pessoa, né? Vamos seguir? Uhum. Toda resposta em assunto importante é remédio. É indispensável saber dosá-lo com vista aos efeitos. Cada criatura tolerará com benefício de determinada dinamização. As próprias soluções da verdade e do amor não devem ser administradas sem esse critério. Aplicado em porções inadequadas, a verdade poderá destruir tanto quanto o amor costuma perder. Então, aqui, a resposta é um remédio, como diz Emmanuel. Então, se dosarmos errado o remédio, poderá tornar-se um veneno. Por isso, devemos saber dosar para que não prejudique o próximo nem a nós mesmos. A pessoa fala, sou verdadeiro, só falo a verdade, doa quem doer, mas não é assim, né? Desculpa. Dependendo do paciente, devemos administrar o remédio aos poucos, sem exagerarmos na dose, porque poderá haver uma overdose. Assim são as respostas. É por isso que temos que saber temperar para não salgar. Quem quiser completar? Assim como o remédio, que ele faz a analogia ali, na vida real é do mesmo jeito, né? O remédio que cura é o mesmo que mata se tiver na dose errada, né? Então, a nossa resposta é a mesma coisa, né? A nossa resposta na dose certa, ela vai trazer alívio, vai trazer esperança, vai trazer cura, vai trazer ânimo, mas na dose errada pode ser uma pedrada que vai matar aquela pessoa, né? Que vai derrubar aquela pessoa, que vai tirar toda a esperança daquela pessoa, que vai humilhar aquela pessoa. E muitas vezes você vai estar falando a verdade. Às vezes é verdade, às vezes aquela pessoa é uma pessoa que está sendo, naquele momento, por exemplo, inútil. Só que você pode falar isso de um jeito amoroso, né? Você pode tentar despertar aquela pessoa da importância dela se qualificar, dela procurar ser mais proativa. Você pode tentar, né, dar exemplos para trazer aquela pessoa. Mas você pode também dizer, não, você é inútil, você não serve para nada, você não quer fazer nada, você tinha que morrer porque você não presta. Olha só, você está destruindo aquela pessoa, né? Você está acabando com aquela pessoa que pode, num momento, estar cometendo um erro, mas não quer dizer que ela é aquilo para sempre, né? Que ela só sabe ser aquilo. Então a gente tem que exatamente... Porque mesmo com uma verdade, você pode fazer o mal. E não é esse o objetivo do Cristo, né? O Cristo não quer... É o que eu falo, muita sinceridade pode, na verdade, ser ruim. Porque você não tem que mentir, mas você também não tem que ser sincero no sentido de sair destruindo os outros, coisas que às vezes não é da sua alçada, que ninguém pediu sua opinião, que não é, né? Que não, coisas que de repente não necessariamente é a sua responsabilidade, e aí mas você quer ser o sincerão, você quer sair falando tudo. Não, não é assim que funciona. A gente tem que ter bom senso, a gente tem que, né, saber falar a coisa certa na hora certa. Muitas vezes você, quando ouve uma coisa, em vez de retrucar com a verdade, você se cala e espera um momento certo. Às vezes um momento onde você vai estar só com aquela pessoa e não tem outras em volta. Aí você, fulano, lembra quando você falou aquilo?
Na hora eu não quis falar nada, porque tinha outras pessoas, mas olha, você está errado, não deveria falar isso, não deveria fazer aquilo. Então tudo, né? Tudo tem a hora certa, o jeito certo, as palavras certas para exatamente você fazer dessa sua resposta um remédio e não um veneno. Porque, mais uma vez, como ele fez na analogia, a diferença do remédio para o veneno é a dose. Isso me lembra, tem um texto, assim, eu não tenho ele aqui para falar, mas fala assim, abraço é remédio, não é? Carinho é remédio, vir é remédio, não é? Que são coisas, né, que ele fala assim, a dosagem que ele fala que toda resposta em assunto importante é remédio, é todo o como nós vamos responder aquilo, né, que a pessoa precisa, né? Às vezes ela só precisa de um abraço, e é um remédio que vai receber aquilo, né? Vai receber como um remédio, que é o que ela está precisando naquela hora. Quando a gente fala assim, num atendimento fraterno, quando a gente vai nos moradores de rua, às vezes eles não querem só a comida, eles querem ser vistos, ouvidos, não é? Então, isso também é remédio. A nossa presença, né? O cantar, né? Sorrir, é o remédio, às vezes, para o outro. Né? Não é só chegar e falar, olha, o caminho é esse, você tem que fazer assim, assado, sabe? É o limite da tolerância de cada um. Né? E, às vezes, não são palavras, mas são gestos que podem funcionar como remédio para determinadas pessoas. Né? Em especial, Selminha, a escuta compreensiva, que é fundamental, né? É, Fundamental. Se a pessoa está falando, você não está assim, está permitindo, muita coisa escapa, mas você está ali, numa compreensão, até daquilo que você não compreende. Né? É muito importante, eu acho, muito importante. exato. Esses sentimentos que as pessoas despertam na pessoa que está ali, né, segurando a onda, né, sendo o palestrante, entre aspas, né, é muito importante você sair realmente dessa posição para poder sentir o outro e saber o que você vai dizer para ele e como que você vai dizer, né? É muito importante. É que eu achei o texto. Fala assim: sorriso é remédio, brincar é remédio, abraço é remédio, perdão é remédio, partilha é remédio, ouvir é remédio, orar é remédio. Temos uma farmácia dentro de nós para curar corações e minimizar dores, né? Jesus abençoe os dias de todos que recebem esse remédio, né? Totalmente. Então, vamos ao último parágrafo, que é um resumo do capítulo todo que Emmanuel fez. Muito bem explicadinho. Ainda que sejais interpelado pelo maior malfeitor do mundo, deves guardar uma atitude agradável e digna para informar ou esclarecer. Saber responder é virtude do quadro da sabedoria celestial. Em favor de ti, não ouvides o melhor modo de atender a cada. Eu acho que está bem explicadinho. Mas quem quiser completar, por favor. Eu quero botar aqui falar uma parábola nas bem-aventuranças, que diz aqui: bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Tem Mateus, né? E também, cadê? Bem-aventurados os
Ai, caramba, os pacificadores, né? Porque esses também bem-aventurados os pacificadores, porque merecerão ser chamados filhos de Deus. Então, quer dizer, eu acho que isso resume um pouco o nosso tema de hoje, porque ser pacífico e ser manso, né, é um caminho, né, é o esforço que temos que fazer, né, para ter as respostas necessárias para aquelas pessoas, né, que os mansos possuirão a terra, né? Nós precisamos aprender essa mansuetude também, e os pacificadores que serão chamados filhos de Deus, não é? Para que a gente não esqueça, né, esses itens do sermão, né? Porque o Sermão do Monte nada mais é do que o caminho, é o caminho que temos que percorrer, não é? Para chegar, né, na nossa plenitude. E esse caminho, a gente nunca vai só, a gente sempre vai levando outros conosco, através de nós, né, distribuindo as mesmas palavras, nossas mesmas ações, a gente usa de exemplo para arrastar outros conosco. Então, o esforço é necessário para nós podermos levar outras pessoas junto conosco, não é? Para que a gente... Ele fala assim, qual é o melhor modo de atender a cada um, não é? Sabendo ouvir, sendo calmo, não é? Tendo essa mansuetude. Tem um bicho aqui voando, aqui incomodando. Entendeu? É dessa forma que a gente vai conseguir saber, né? Até ter respostas adequadas para aquela diversidade de pessoas, não é? Que nós precisamos tanto, né? Essa é a minha contribuição, gente. Ele fala que saber responder é virtude, né? Do quadro da sabedoria celestial. Estamos longe de chegar nisso, né? Mas o caminho é por aí, a gente saber ter essas respostas através dessa mansidão e dessa paciência, né? A gente consegue chegar. Muito bom. Maravilhoso, né? Que a gente possa pôr em prática nas nossas vidas, para que a gente passe a ser o remédio e deixe de ser aí o veneno na vida das pessoas, e que sejamos cada vez mais o remédio para nós mesmos e para a vida das pessoas. Temos que saber dosar o sal, né? É isso aí. Para que a gente não cause hipertensão a ninguém. Inclusive a nós mesmos. Exatamente. Quero agradecer o João pelo estudo da noite de hoje e convidar a nossa querida Selma para fazer a nossa prece de encerramento. Então, vamos agradecer ao nosso amado Mestre Jesus, nosso amigo, irmão maior, por mais essa oportunidade que estamos tendo de estarmos aqui juntos, levando as suas palavras, esse evangelho de amor, aprendendo um pouco mais a cada vez que estamos em estudo, não é? Porque não é só para os outros, primeiramente para mim, para si mesmo, não é? Que estamos em aprendizado. E assim, Senhor, muito gratos por todo esse manancial de estudos, de conhecimentos, né? Que o Senhor possa nos manter sempre sob sua proteção, sua inspiração, e que assim seja. Graças a Deus. Obrigada. Graças a Deus. Deixa eu até esqueci de tirar aqui o texto para a gente ficar maior na tela. Então, obrigado. Uma boa noite para todos. Deixa o seu like, ativa o sininho, se inscreve no canal e vamos compartilhar para que essa mensagem chegue o mais longe possível. Até semana que vem, pessoal. Fiquem com Deus. Uma excelente semana para vocês. Boa noite para todos. Muito obrigada.